Graças a Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite no horário que você for ver esse vídeo, porque Deus preparou ele para mim e para você hoje. Nós vamos fazer uma reflexão, depois a gente vai ler 2 versículos na Bíblia que eu quero, eu peço para que você leia e guarda no seu coração, porque nós precisamos querer o melhor para o outro, o melhor para o nosso próximo, e é isso que eu quero, O que é bom para mim é bom para você. Eu quero que seja bom para você, Mas a escolha é de cada um. Vamos orar para começar esse momento especial. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que essa palavra venha falar aos nossos corações, e que tudo que for falado aqui hoje somente de Deus para você e para mim, e que nós possamos ficar firme, firme nos caminhos do Senhor, porque os dias já difícil, confuso, muito sofrendo pessoas no mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós possamos, em verdade, ser testemunho nesse mundo tão escuro de pecado, de mal, E precisamos ser, diferente, pessoas abençoadas na vida de outras e outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou perguntar, para você, o que está te preocupando, o que está difícil na sua vida. Então, você pensa, pensa, o que tiver difícil, peça que Deus abençoe e que te ajude a caminhar nos caminhos do Senhor, amém? Hoje, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 10, versículo, deixa eu só ver aqui, versículo 10 e também o 11, certo? E nós vamos falar um pouquinho hoje, do que as pessoas estão aí, preocupada, pensativa, sofrendo, porque não sabe o que fazer. Hoje eu venho com essa palavra de Deus para você, para falar ao seu coração que Deus cuida das pessoas que o obedecem, amém? Então vamos lá, vamos fazer a reflexão e depois nós vamos ler esse versículo, certo? A reflexão hoje é sobre o que te preocupa, o que está te preocupando, o que está roubando o seu tempo precioso que tem que ser para Deus as primícias. O que está aí afligindo a sua alma, dificultando o seu caminho? Então hoje, meus irmãos, eu venho te dizer uma palavra muito abençoada, Poder olhar todos os dias, olha só, você, eu, todos nós podemos olhar todos os dias para o céu e descobrir que mesmo em meio a tantas dificuldades, adversidades, em meio a problemas, muitos problemas, porque todos nós temos, cada um de um jeito, mas tem, e descobrir, meus irmãos, descobrir que estamos vivos, em meio a tudo isso você tem vida, você tem oportunidade, você tem chance para mudar essa situação, certo? Tem que tomar atitude e ser perseverante, acreditar que essa etapa difícil já passou, porque mesmo que os olhos físicos não veem, os espirituais têm que ver, o nosso olhar espiritual tem que enxergar, meus irmãos, a vitória, certo? Porque Deus, se você está de acordo com a palavra de Deus, se você está vivendo o que Deus está te mandando, não tem como dar errado, meus irmãos, não tem. Só não queira, fazer as coisas erradas e achar que Deus tem obrigação de cuidar de você. Não tem mesmo, Então Deus dá a inteligência, a sabedoria, o entendimento para que nós venhamos a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e o nosso coraçãozinho, que é o pensamento, certo? Então olha só, estamos vivos e que não estamos sozinhos, e saber que existe, um motivo muito grande, muito especial
para sorrir, porque temos Deus, né? Você tem, eu tenho, nós temos Deus. Aqueles que, né, obedecem, certo? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de nós, né? Então lança tudo, porque você vai ocupar o espaço tão precioso que é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor, é testemunhar o que o Senhor está fazendo na sua vida, com preocupações, né? Que muitas vezes não tá no limite, não tá, né, para o ser humano é ilimitado, né? E nós precisamos de Deus mesmo, em todo tempo, né? Todo tempo mesmo. Então, olha só, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espírito abatido, o espírito abatido, né? Aquele que tá aí desanimado, triste, né? Não tá vendo saída. Olha o que o Senhor faz, mas você precisa acreditar, você precisa confiar no Senhor que Ele fará isso na tua vida, certo? Então, as misericórdias de Deus se renova diariamente, oferecendo graça, alento e cuidado constante, certo? Constante em meio às dificuldades. O Senhor é bom para com aqueles cujas a esperança, né? Aqueles que a esperanças estão nele, estão no Senhor. Para com aqueles que o buscam, certo? Então, olha só, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança estão no Senhor, certo? Para com aqueles que o buscam, Então, nós precisamos confiar, ter esperança e acreditar e realmente buscar no Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos ler os versículos agora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses versículos. Essa reflexão que eu disse, que eu acabei de falar com vocês, né? Preste muita atenção, guarde no seu coração, que ela vai trazer realmente forças para você tomar atitudes, tomar um caminho que leva ao Senhor e que nos tira de todo esse sofrimento, né? Claro que aqui, meus irmãos, nesse mundo, nós temos as dificuldades do dia a dia, né? A gente sofre aqui também, né? Não é que porque você é de Cristo que você também não vai encontrar dificuldade, claro que vai, mas tem um porém aí, tem um a mais para nós temos Ele para contar, nós temos Ele para nos guiar, nós temos Ele para nos dar a direção, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, olha só, João 10 e o 11 que eu vou ler, tá? O ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com plenitude. Glórias a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, que realmente nós temos, né? Nós temos a quem recorrer, nós temos a quem estar junto, né? Então precisamos realmente viver, né? Olha o que Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, meu irmão, se você realmente está aí de acordo com a palavra de Deus que está nos orientando, você pode ter certeza, você pode agradecer a todos os momentos. Primeiramente, nós temos que agradecer porque estamos vivos, né? Você está vivo desse lado aí, eu estou daqui, graças a Deus. Deus, né? Ele é tão maravilhoso que nos deu o dia de hoje para mudança, né? O dia de hoje para olhar com um olhar espiritual, saber que nós temos a vitória garantida, porque é o Senhor quem nos prometeu, e nós não estamos aqui porque o bom pastor não abandona as ovelhas, e ele nunca abandonará aqueles que o obedecem, amém? Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. Não fique preocupado aí, ansioso, gastando o teu tempo precioso, porque o tempo do ser humano aqui é precioso, viu, meus irmãos? É precioso. Então, aqui o inimigo que fala na palavra, o ladrão que fala na palavra aqui de Deus, ele é o diabo. Ele é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Ele não traz nada de bom. Ele só traz destruição.
E Jesus, ele veio como um bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida às ovelhas, como Jesus, né, deu a vida por você, por mim. Queremos nós, né, queremos não, cada um, né, que tem que fazer as suas escolhas, né? Eu quero realmente estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor e na obediência, né, do que Ele manda. Pois ser humano aqui nesse mundo hoje, nessa época que estamos vivendo, se você não tiver seu pezinho enraizado no chão, sabendo a direção em que vai tomar, o que vai escolher, o que vai viver, cuidado, meu irmão, porque as ilusões, né? As ilusões, ela vem aí para fazer com que a pessoa deixe até de acreditar que vai existir uma vida além dessa, né? Porque a do corpo não, mas nós temos alma e espírito. Então, não se esqueça, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para trazer a vida, né? E a vida em abundância. Abundância não significa só, né, a parte de riqueza, né, os bens materiais, não é isso. A abundância aqui é que você tem paz no coração, segurança no Senhor, e você sabe que os dias maus vão passar. O momento em que você está vivendo, que não é fácil, vai passar. E Jesus é contigo, mas você precisa estar com Ele, né? Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar para você, confia, sendo que você não está na obediência. Porque você precisa mudar, eu preciso mudar, nós precisamos mudar, amém? Então, aqui em João 10, né, 10 e 11, aqui Jesus fala que do ladrão, né, e do salteador, certo? Ele estava se referindo aos falsos líderes, né, para nós hoje, aos falsos líderes e religiosos, certo? E mercenários da sua época. Então Jesus está falando nesse versículo aqui sobre o ladrão, né? Naquela época, sobre os líderes religiosos e os mercenários. E aqui hoje nós temos, né, que entender que para nossa vida hoje, vou falar também, certo? Então aqui, ó, ele estava se referindo aos falsos líderes religiosos e mercenários da sua época. Esses líderes exploravam as pessoas em vez de cuidar delas, olha só. E tá diferente hoje? Lógico que não, né, meus irmãos? Hoje tem muita gente explorando o próprio ser humano, a quem ele deveria dar o amor que ele tem, né, igual o que ele tem por ele. Então, a gente sabe que nós vivemos em dias que o ser humano, o egoísmo faz com que as pessoas, né, as outras pessoas venham perecer, sofrer, porque aqui a exploração é grande, né? Tanto naquela época quanto hoje, né? Então, para nossa realidade hoje, meus irmãos, nesses dois versículos aqui, hoje, esse conceito podemos desmembrar a mensagem em direções práticas, certo? Então vamos lá. Identificando os ladrões modernos, tudo aquilo que escraviza, esvazia o sentido da vida ou nos afasta dos valores saudáveis, né? Atua como um ladrão hoje, né? Hoje, no dia a dia nosso aqui. Mas a gente sabe que a Bíblia fala sobre o diabo, que ele veio matar, roubar e destruir. Então, isso aqui hoje, meus irmãos, nós estamos vivenciando um ser humano fazendo com o outro, certo? Como era no passado, hoje está sendo até pior, né? Porque hoje, graças a Deus, as pessoas têm livre acesso para aprender sobre a palavra de Deus e estão aí, né? Estão aí fazendo, continuando, achando que o ser humano acabou aqui, pronto, mas não, viu? Não, porque nós temos a conta a acertar, né? E no dia do juízo com o nosso Deus Todo-Poderoso, certo? Então, olha só, meus irmãos, aqui tudo aquilo que escraviza, esvazia o sentido da vida ou nos afasta de valores saudáveis, atua como um ladrão. Hoje, isso inclui o materialismo, olha só,
extremo. Sabe aquela pessoa que acumula, ela quer ter mais e mais e mais. Agora eu te pergunto, meu irmão, quem dessa terra partiu que levou a tudo tudo que adquiriu de material? Ninguém leva nada, meu irmão. Você vai ter que prestar sua conta no dia do juízo com Jesus. Você vai ter que preparar o teu caminho. Se hoje você está aí vivo do outro lado, a gente sabe que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está nos dando essa chance. Então muda, porque olha só, aqui esse materialismo extremo tem de montão, né? E relações tóxicas, né? Tóxicas e vícios e a pressão constante por produtividade e a ansiedade gerada pelas redes sociais. Então a gente sabe que hoje, né? Hoje a informação está muito rápida, então as pessoas estão, né? Estão adoecendo, né, meus irmãos? Porque realmente é uma pressão constante, né? Por produtividade, por comparação, aquele que faz, ó, eu queria ter, eu queria ser, entendeu? Então isso aí é uma pressão muito grande e ela gera a ansiedade, né, meus irmãos? Ela gera uma ansiedade muito grande, porque hoje você tem na palma da mão a informação do mundo todo, né? Então tem pessoas que sabem administrar, porque nós temos que ter o autocontrole. Se não tiver, meus irmãos, a cabeça bagunça mesmo, né? E a gente sabe que a gente precisa cuidar, cada um cuidar de si, porque é necessário, porque Deus está dando a chance para todos e cada um que vai responder por si, entendeu? Então nós somos um vaso de bênção usado um na vida do outro para ajudar, para estar aí, né? Estendendo a mão, amando o nosso próximo como a nós mesmos, levando o que é bom, que é a palavra de Deus, né? Então, olha só, irmãos, isso, né? O significado disso hoje de vida em abundância, olha só. Em João 10, que fala, né? Jesus promete a vida plena, né? Essa promessa da vida em abundância, Jesus promete a vida plena no mundo atual. Isso não significa necessariamente, olha, preste atenção, riqueza material ou ausência de problemas, certo? Trata-se de uma vida com propósito, olha só, né? Trata-se de uma vida com propósito, onde a paz mental, né? A paz no seu coração, né? Que Deus fala, que a palavra de Deus fala. Resiliência para enfrentar dificuldades e satisfação interior. Construída na confiança em Deus. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Olha o que Deus está falando através desse versículo aqui, meus irmãos. Está falando de uma forma para que nós, para nossa época, para hoje, para que nós venhamos realmente, né, ter essa vida com paz, né? Essa vida com paz, mesmo tudo desabando. Mas Deus aqui, ó, ele tem um propósito, né? É um propósito para cada um de nós. Onde a paz mental, resiliência, né? E a satisfação interior, então é aquele prazer, aquela alegria de fazer e de ter, né? O ensinamento do Senhor na nossa vida, de obedecê-lo, né? E olha só, isso não significa, né, que você, eu não passamos por dificuldade, né? Por dificuldade, porque nós precisamos entender que Deus, ele é fiel, né, naquilo que ele fala e ele vai cumprir. Aí tem que ser você fiel a Deus, né? Eu fiel a Deus. Então nós precisamos entender que a confiança tem que estar no Senhor. A confiança minha, a confiança sua, a confiança nossa tem que estar no Senhor. Entenda que enquanto o mal tenta arruinar, que é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, certo? Enquanto o mal tenta arruinar a sua paz e propósito, Jesus oferece uma vida abundante, uma vida abundante. Então essa vida que Jesus promete aqui, nesse mundo que nós vivemos hoje,
não é a riqueza, não é necessariamente a riqueza material ou ausência de problemas, mas trata-se de uma vida com propósito, onde há paz mental, resiliência para enfrentar as dificuldades. Glórias a Deus. Então, olha só, uma vida Jesus aqui, então, o mal, né, ele vem para arruinar, enquanto ele tenta arruinar, né, a sua paz e propósito, Jesus oferece uma vida abundante, focada em alegria interior, né? Se tem paz aqui dentro, meu irmão, você consegue tocar seu dia a dia tranquilo, né? A sua vida, tudo que você tem que fazer. Então, a paz interior, propósito e liberdade. As adversidades que enfrentamos tentam consumir a paz e o propósito, mas confia em Jesus. Ele veio como um bom pastor, e o bom pastor está aqui, ó. O bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, enquanto Jesus retornou para preparar a nossa nova morada, que é a Nova Jerusalém, nós não ficamos só. Ele nos trouxe o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir, para nos dar, né, a direção certa. Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos aí sendo cuidados por Deus, mas nós precisamos de tomar atitude e se colocar no lugar de filho obediente. Filho é só aquele que realmente respeita, que obedece, que faz tudo que está feito, que está falado aqui na palavra de Deus, que está nos instruindo a mudar. Entendeu? Então, olha só. Jesus veio como bom pastor para oferecer vida abundante, uma vida transformada, reconciliada com Deus e guiada pelo amor dele. Vou repetir novamente. Confia, Jesus, né? Jesus veio como bom pastor para oferecer vida abundante, uma vida transformada, reconciliada com Deus e guiada pelo amor dele. Glórias a Deus, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que você receba essa palavra no coração, pronto aí, ó, para obedecer, servir ao Senhor, com responsabilidade, com respeito, né, com amor pelas pessoas, com amor pelo o evangelho, e você é escolhido de Deus, então você precisa estar pronto, né? Precisa estar mudado, transformado o seu coração, amém? E é cada um de nós que precisamos pedir, né? Que o Senhor Jesus venha mudar, venha estar no nosso coração, que é o pensamento, o sentimento e a vontade. Que Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu venho aqui outra vez, né? Assim como o Senhor preparar, eu obedeço, né? Eu agradeço, eu obedeço ao Senhor e venho aqui junto com você. Eu convido você para estar junto comigo sábado, depois do meio-dia, e nós vamos falar mais e mais da palavra de Deus, refletir, né? Com amor e transformar as nossas vidas, amém? Que Deus te abençoe. Obrigada a Deus por essa vida que está do outro lado da tela, amém? Que Deus te abençoe, louvado seja Deus. Meu irmão, não desanime, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, não se preocupe. O que tá tirando o teu foco? Volta, né? Volta lá para Deus, volta para as coisas de Deus, venha trazer, né, uma nova vida para você. É preciso, é tempo de mudança. Jesus está prestes a voltar, né? E aquele que não estiver na presença dele vai ficar. Aquele que não estiver na presença dele vai perecer, vai sofrer, vai ter só coisas ruins. Então venha enquanto Deus está te dando oportunidade. Glórias a Deus, louvado seja Deus.